Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Que privilégio a visita permanente do teu Espírito entre nós, Senhor, trazendo clareza, revelações e, acima de tudo, oportunidade de crescermos no conhecimento da tua palavra e da tua vontade. Fala conosco, visita o nosso coração no mais profundo do nosso ser e fica sempre conosco. Amém. Nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 13, versículo do 13 até o versículo 17, que vai nos dizer assim: Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Temos aqui uma citação em Mateus de uma palavra que está em Isaías, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 10, porque Jesus falava por parábolas. Tem uma nota aqui na Bíblia do pastor Russell Shedd, que eu gosto muito, que diz assim: parábolas significa colocar uma coisa ao lado da outra, para estabelecer a semelhança ou distinção. Nos lábios de Jesus, veio a ser o método especial de usar histórias terrenas para desvendar verdades espirituais àqueles que se entregam a Ele. Um dos motivos era atingir os simples, fixar as verdades nas mentes dos ouvintes e, sobretudo, distinguir entre as pessoas de boa fé que queriam aprender e crescer e as demais que viessem zombar ou discutir. Essa é a explicação aqui de Isaías 6, de 9 a 10. As parábolas de Jesus também eram um método de ensino elaborado para revelar verdades espirituais de tal forma que aqueles que quisessem responder entenderiam e receberiam certamente mais da parte de Jesus. Veja bem que esse próprio capítulo 13, no versículo 9, ele vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse mesmo capítulo, versículo 12, ele diz: a quem tem, será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E nesse mesmo capítulo, o versículo 43, que vai nos dizer assim: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que escolhessem não responder, não a entenderiam completamente, e o pouco que tivesse entendido iria desaparecer. Há um escritor, Matthew Henry, compara as parábolas à nuvem e à coluna de fogo que iluminaram Israel enquanto confundia os egípcios. As parábolas seriam reveladas aos que sinceramente estivessem interessados, mas seriam apenas uma irritação aos que eram hostis a Jesus. Estamos aqui com o cumprimento da profecia de Isaías 6, 9 e 10, como eu já citei anteriormente. O coração de Israel endurecera, seus ouvidos estavam insensíveis à voz de Deus.
Deliberadamente se recusaram a ver com os seus olhos. Sabia que se vissem, ouvissem, entendessem e se arrependessem, Deus os curaria. Mas na sua doença e necessidade, recusaram a sua ajuda. Portanto, seu castigo seria que ouviriam, mas não entenderiam, e veriam, mas não perceberiam. A palavra assim que mais me chama a atenção de toda essa descrição é porque eles não seriam curados da sua dureza de coração, da sua incredulidade e também de perderem a oportunidade de conhecerem mais de perto o autor da vida, o Senhor Jesus, que estava entre eles, a verdadeira riqueza que alguém poderia alcançar. E é muito preciosa essa palavra de Mateus, porque ele vai fazer uma aplicação quando ele vai dizer no versículo 16 e 17: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os discípulos foram tremendamente privilegiados, porque estavam vendo o que ninguém vira antes. Os profetas e os homens justos do Antigo Testamento ansiavam estar vivos quando o Messias chegasse, mas seu desejo não fora cumprido. Os discípulos foram favorecidos a viverem no momento crítico da história, ver o Messias, testificar os seus milagres e ouvir os ensinamentos incomparáveis que vieram de seus lábios. Eu estou me lembrando aqui aquele momento em que o menino Jesus foi apresentado ao templo e Simeão e Ana puderam, ali, em contato com a criança, eles puderam dizer agora, nós já podemos morrer em paz porque os nossos olhos já contemplaram a salvação de Israel. Veja que privilégio os discípulos tiveram de poder caminhar com Jesus, de poder testificar de tantos milagres e terem aprendido ali com Jesus todos os princípios e a alegria de conhecer o reino de Deus, não só por palavras, mas também pelas ações e pela forma como Jesus abordou, ensinou, tratou as pessoas e pôde conduzi-los, como o próprio texto vai dizer que eles foram bem-aventurados, homens felizes por terem caminhado ao lado com Jesus. Eu já caminho aqui para a conclusão dessa reflexão e eu me lembrei desse próprio capítulo 13, quando ele vai dizer no versículo 45 e 46, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Talvez você esteja se perguntando nesse momento por que eu estou concluindo com essa parábola da pérola, a pérola de grande valor. É porque nós temos uma pérola de grande valor nas nossas vidas, que é o reino de Deus, e que quem tem esse tesouro não pode abrir mão dele, pelo valor incomparável que ele é para as nossas vidas. Então essa é a reflexão de hoje, que nós possamos abrir o nosso coração, os nossos olhos, que nós possamos crer, que nós possamos ver, que nós possamos ouvir, para que Deus nos cure, para que a gente possa ter uma vida muito mais feliz com essa pérola de grande valor que é o reino de Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.